Antes da gente falar de Palmeiras, se falar de Copa do Mundo, você viveu duas seleções bem diferentes, né? A de 86 que chegou com moral, com muita esperança diante do que havia feito em 82, por uma infelicidade caiu, acho que até hoje é a seleção não campeã mais falada da história das Copas do Mundo, aquela seleção de 82. Aí vem 86, uma grande esperança do brasileiro, e a de 90, que o brasileiro já foi desconfiado, né? Eu lembro disso, eu era pequeno, mas eu lembro muito bem dessa Copa de 90. Havia uma desconfiança muito grande em cima do Lazzaroni, em cima da forma que a seleção ia jogar. E hoje a gente vive já pelo menos 3 Copas do Mundo essa mesma situação de não, falta de crença do brasileiro não acreditar muito na seleção. Como é que muda isso, Miller? Como é que muda? Porque o futebol está muito igual, nós estamos vendo isso. Hoje, diferente dessa época que você jogou, a gente vê seleções desconhecidas, como Cabo Verde, chegando, fazendo futebol. Naquela época não tinha espaço para isso. Como é que você muda isso hoje em dia? Olha, na minha maneira de ver futebol, eu penso o seguinte: é a pior geração de jogadores da seleção brasileira, é essa. Né? Tinha 15 da velha geração, das últimas 2 Copas, e alguns da nova geração. Mas juntando as duas, a velha deixa uma herança maldita em que a nova vai ter que dar continuidade a essa maldição. Eu acredito que, fazendo uma projeção futura, eu não vejo um futuro promissor para a seleção brasileira. Até porque é uma geração mentirosa e enganadora. Mentirosa porque não joga nada. E enganadora porque ilude o torcedor brasileiro. O torcedor brasileiro que é passional, que é sentimental, tudo ele pensa que não, porque tá arrebentando no Real Madrid, tá arrebentando na Premier League, vai ter o mesmo rendimento na seleção brasileira. E já nos anos 80, Tortorelli e Vicky, eu via dizer assim, na seleção brasileira, dizer assim, olha, não tem mais ninguém bobo no futebol. Anos 80, século passado. Hoje, então, nem se fala. Então, acho que o futebol brasileiro, ele tem que entender... Hoje, bobo é nós, né? Isso, o futebol brasileiro, ele tem que entender que nós já não somos melhores do mundo há décadas. Acho que tem que descer do pedestal, do orgulho, da prepotência, e saber que o nosso futebol hoje é de 5ª categoria. Como você citou, em Cabo Verde, as seleções africanas. Congo? Exatamente, Senegal, que perdeu, mas jogando muita bola. Sim. Então eu falava para meus companheiros assim durante a Copa, falava assim, olha, eu ainda não vi e nem vou ver a seleção jogar no nível de Argentina e França. Não vi ainda e nem vou ver. O dia que a seleção chegar, que eu acho que não vai chegar esse dia, eu acho que eu estava certo. O dia que chegar esse nível, o Brasil jogar no nível de Argentina e França, aí eu posso dizer que ela está no caminho certo para ser uma das favoritas. Mas até agora eu não vi essa tal da evolução que todo mundo está falando. Então acho que é importante dizer que para mim não foi uma surpresa a seleção perder. Não foi uma surpresa. Porque se você pegar essas últimas 3 Copas, Tortorelli, nós perdemos para a Bélgica uma baba do quiabo. Só tinha De Bruyne. Você acha? Não era Tanto é que Hazard parou de jogar. Com menos de 30 anos. Você não acha que era uma seleção forte? Era a tal da melhor geração belga da história? Tá aqui a velha geração ainda. A Bélgica tá aí. A velha velha geração já se diluindo como sorvete num copo. Pegamos... E tinha o mesmo treinador que não conseguiu fazer nada com Portugal. Exatamente. Mesmo treinador. Ele é um destruidor de ótimas gerações. E outra, pegamos Croácia. Envelhecida. E essa mesma velhice, hoje, que saiu agora na fase do mata. Então, e Noruega, que depois de mais de 20 anos fora de Copa do Mundo. Então, se você olhar a trajetória dessas últimas 3 Copas, o Brasil perdeu para 3 seleções baba do quiabo. Seleções fraquíssimas. Noruega, pelo amor de Deus. Eu perdi em 90 na Itália, jogando muita bola no nosso time, para a Argentina de Diego Maradona. Diferente. Perdi em 86 no México, para a França de Michel Platini, que era considerado o príncipe de Paris. Nos pênaltis. Exato, mas jogando muita bola. O jogo equilibradíssimo. E hoje você vê, por isso que eu te falei, é a pior geração de todos os tempos da seleção brasileira. Não temos protagonistas, nós não temos nada, a começar pelo treinador.
Pois é. Forte, hein? Forte. Miller, pô, já falei aqui, prazerzaço ter um Miller. Você falou do São Paulo campeão do mundo. Eu me lembro, eu sou mais velho, obviamente, eu me lembro do Miller que surgiu como os menudos Sim. do Cilinho. Timaço, né? Silas, né? Gilmar, Zé Teodoro, Oscar, Dario Pereira e Nelsinho, Bernardo, Silas e Pita, Miller, Careca e Sidney. Um timaço. Confere, confere, Miller. Olha, o brasileiro não tem memória, mas tem uns remanescentes que ainda conserva a memória. E o Tortinho Tortorelli é um manja deles. Ficou na minha mente. Timaço, time espetacular. E aí, o que acontece? O Miller disputou 3 Copas do Mundo, né? E inclusive o Miller, eu vi uma entrevista, revi uma entrevista, pra você ver o tamanho desse cara aqui, eu revi uma entrevista do Maradona pro Pelé. O Maradona fez aquele programa do Jazz lá, como que é? A Noite do 10, e o Pelé foi o primeiro entrevistado do programa, e o Pelé pergunta pra ele sobre a água lá que vocês jogaram do branco lá, a água, isso é lenda, é verdade? E o Maradona, tudo isso para dizer que o Maradona fala, eles jogaram melhor que a gente, e eles falam, a seleção brasileira, Maradona falando isso, tinha um ataque com Careca e Miller. O Maradona falando, pô, eles tinham mais time que a gente teve que se desdobrar, e no fim não respondeu nada da água, e daqui a pouco a gente pergunta aqui pro... Mas tudo isso para mostrar o tamanho desse cara aqui, e perguntar para ele que disputou 3 Copas, 2 não tivemos, entre aspas, sucesso, porque para mim eram baita seleções de 86, 90 e 94. Qual foi a diferença? Porque uma conseguiu atingir o título, as outras 2 não. A gente fica cada vez mais blindado com bastidor, a gente não sabe o que rola, enfim. Mas é algo de dentro do campo, os adversários foram melhor, ou o ambiente, o extra-campo, o que a gente não vê, influencia de você ser eliminado nas oitavas, de você ser eliminado numa quarta, de você ser campeão. O que fez de uma geração tetracampeã, que você fez parte, uma de 90 contestada e uma de 86 ainda com resquícios de jogadores de 82 e outros jovens como você. Como você bem disse, 86, já vinha a geração de 82, que já vinha para sua última Copa. E eu estava com uma nova geração. Depois, 90, já era uma seleção tão boa quanto de 86 e 82. Bom, sem comparativo, a seleção muito boa, né? Era tão boa que a base de 94 era a seleção de 90, né? Eu acredito que em 94 a gente dizia assim, olha, se a gente perder agora, está indo quase para 20, 24 anos sem ganhar uma Copa. E essa geração de 90, a gente sabe que a maioria não vai estar em 98. E a de 94 não vai estar em 98. Então o que a gente vai fazer? Já que estamos aqui, vamos, né, descer do orgulho, engolir o orgulho, né? E vamos fazer coisas. Eu tenho uma frase comigo que eu carrego, sempre carreguei no resto da minha vida, para minha vida social, vida espiritual, sentimental, que seja. Eu tenho uma frase comigo que diz assim, ó, se você quer ter uma coisa que você nunca teve, você faz uma coisa que você nunca fez. Essa frase, para mim, eu carrego ela sempre comigo. E em 94 foi isso. 90 não dá pra ter resultado diferente fazendo igual, né? Exatamente. 90 foi aquela bagunça total, né? A gente não tinha, ninguém quase não concentrava, chegava a hora que queria, quer dizer, era uma bagunça total e deu no que deu. Em 94, não, 94 a gente se brindou. 94, olha, o negócio é o seguinte, não entra nem em jornal, porque na época não tinha rede social. Não entra nem em jornal aqui, porque a gente recebia fitas de VHS de novelas, Domingão do Faustão, etc, etc, etc. E jornais impressos. Né, todos os jornais de futebol. E a gente se reunia uma vez por semana e dizia assim, olha, não vai entrar nada aqui. Nada de fora vai entrar aqui dentro. Então, vamos nos brindar. São 2 meses aqui para desfrutar o resto da vida como campeão mundial. E foi o que a gente fez. Então, acho que tudo isso que a gente fez em 94, a gente via, eu que já vinha de 2 Copas, eu via que a gente estava no caminho certo. E, claro, sem comparar, mas já dizendo que a gente tinha vários líderes em 94, não era só o Dunga. Tinha vários líderes, dentro e fora de campo no vestiário. Tanto é que quando a gente fazia reunião, a gente quebrava o pau mesmo. Todo mundo falava, claro, democracia. Todo mundo falava, e claro, quem era mais ouvido eram os líderes que já eram
um macaco velho de Copa. No caso, eu também já era macaco velho de Copa. Então, acho que todo esse somatório de coisas que a gente se brindava, olha, o que a gente está fazendo de errado, que tem que deixar de fazer, e o que a gente pode fazer de benefício para o grupo, tudo esse somatório de coisas fez com que a seleção conquistasse o tetracampeonato. Foi fácil? Não, nada é fácil na vida. Acordar para trabalhar não é fácil. Então acho que tudo é um risco. E a gente correu esse risco, né? Foi um campeonato, um tetra difícil nos pênaltis. Então, imagine só, uma dificuldade imensa para ganhar um tetra. E você acha que essa geração ia ganhar um hexa com esse jogadorzinho TikTok aí? Pelo amor de Deus.